E aí vamos agora pro Capitólio ao vivaço, né, que rolou. Que isso aqui me deixou consternado, gente. Eu digo pra vocês, assim. Vigília Cívica registra operações da PRF em pelo menos 10 estados. Camila da Silva na Carta Capital. Segundo entidades, Pernambuco foi o estado mais afetado pelas operações dos agentes nas rodovias federais. Calma que a gente vai destrinchando a questão, tá? Ao menos 17 municípios de 10 estados tiveram acesso dificultado aos locais de votação devido às operações da Polícia Rodoviária Federal nesse domingo. A informação é da Vigília Cívica, iniciativa que envolve mais de 100 entidades de segurança no processo eleitoral. As denúncias partiram de eleitores. Alguns registraram em vídeo a ação de agentes. 10 estados afetados são Bahia, na cidade de Jacobina, Ceará, em Juazeiro do Norte, Goiás, em Águas Lindas e Goiânia, Pará, Benevides, Paraíba, Cuité, São Paulo em Bertioga, Sergipe, Aracaju e Monte Alegre, Rio Grande do Norte, Campo Grande e Ceará Mirim, Rio de Janeiro e Niterói, Pernambuco, Abreu e Lima, Garanhuns, Pesqueira e Serra Talhada. Então assim, novamente, para bom entendedor, meia palavra basta, gente. Os estados mais afetados foram do Nordeste, porque é onde o Lula tem mais votos. Isso aqui literalmente foi uma tentativa de golpe. Literalmente. A Polícia Rodoviária Federal literalmente tentou impedir quem elege o Lula de votar. Isso aqui foi o gerrymandering do Brasil, sabe? Foi o nosso estilo de gerrymandering. Aí eu queria ler uma um pouco mais completa aqui, ó. Essa aqui é só no Rio de Janeiro, né? E no Pará, mas ela tem um pouquinho mais de detalhes, ó. Mais denúncias de operações da PRF surgem no Rio de Janeiro e no Pará. Isso aqui foi na hora, né? Foi 3 da tarde de ontem. Tá na Andrade. Alexandre de Moraes decretou que se parem imediatamente as operações. Caso contrário, aplicará multa pessoal ao diretor da PRF de 100 mil por hora. Ele será afastado do cargo e preso por crime eleitoral de desobediência. Eu já vou antecipar pra vocês. O Xandão, ele vigiou, mas não puniu, tá? Ele só vigiou. Ele vigiou, mas não puniu. Eleitores no Rio de Janeiro também flagraram nesse domingo operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas na ponte Rio-Niterói. Pelo que a galera que mora no Rio falou, Niterói é uma das cidades que mais tem eleitor do Lula no estado. Então, novamente, não foi por acidente isso aqui. De acordo com eles, a ação tem gerado um trânsito que pode ser parte de uma tentativa de atrasar os cidadãos de chegarem até os locais de votação. Em uma das postagens, a pessoa fala que o exército estava fazendo a operação em conjunto com a força policial. Acabei de ver o exército junto com a PRF fazendo uma blitz depois do pedágio que está causando um engarrafamento enorme na ponte Rio-Niterói. Outro eleitor questionou se a ação que estava causando o trânsito poderia ser uma tentativa de impedir os votos, já que no primeiro turno Lula foi vencedor na região. Em Niterói, Lula ganhou no primeiro turno. Estariam tentando impedir ou atrapalhar eleitores? No norte do país, também surgiram relatos sobre a dificuldade de exercer direito ao voto. Um vídeo mostra uma confusão em um terminal rodoviário, onde um rapaz de camisa vermelha gesticula no meio de policiais. Em Barcarena, no Pará, os eleitores trajados de vermelho estão sendo impedidos de comprar passagem para vir a Belém votar. Um absurdo, denunciaram na postagem. Isso aqui só tem um vídeo, não tem exatamente uma prova, tá, gente? Eu vou dar o benefício da dúvida aqui, que assim, a evidência de que pessoas de vermelho estavam sendo impedidas de comprar passagem veio de um vídeo postado no Twitter, assim. Foi um negócio meio difícil da gente conseguir ver uma prova material, assim. Então, aguardemos até segunda ordem. Niterói é a única cidade da região metropolitana do Rio que o Lula venceu no primeiro turno, tá? Faz sentido. Só que tem mais, gente. Olha só. Vamos destrinchar a questão aqui. Indígenas dizem que prefeito bolsonarista suspendeu o transporte por conta de voto em Lula. A ação foi denunciada pelo cacique Siraium Caiabi e por outros indígenas da região de Querência. Indígenas, o Lázaro Toro. Indígenas de 6 etnias do município de Querência, 717 quilômetros de Cuiabá, estão sem votar após decisão do prefeito Fernando Gurgem, da União, de suspender o transporte público em terras indígenas no município. Segundo denúncia feita pela comunidade indígena Almidiajur, a decisão foi tomada depois que o prefeito percebeu que a maioria dos indígenas votava no ex-presidente Lula. Gurgem, que é aliado do Bolsonaro, foi procurado pela reportagem, mas não atendeu. No primeiro turno, eles viram que nós, povos indígenas, votamos mais para o Lula. Por isso eles não queriam, estão botando essa dificuldade que a gente não vá votar no segundo turno. Estamos muito bravos e nervosos. Nenhum povo foi atendido pelo transporte, esse negócio tá ruim pra nós. Todos sabem que somos cidadãos brasileiros, igual qualquer um, temos direito de escolher nossos representantes. Ficaram sem poder votar indígenas da etnia Suiá, Caiabi, Calapalo, Matipu, Nafucuá e Cuicuro. Alguns desses grupos vivem na terra indígena do Xingu, a maior área indígena do estado do Mato Grosso.
Aí, atualização. Informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso destaca que o transporte dos indígenas foi garantido e iniciou com atraso por conta da forte chuva na região. Foram 19 ônibus disponibilizados. Apenas uma aldeia não usou o transporte por determinação do cacique, pois seria necessária... Tá cheio de erro de digitação aqui. Passar por uma ponte de segurança. Segundo informações complementares da Promotoria Eleitoral de Querência, os ônibus que fariam o transporte foram ontem para já dormir na aldeia, mas atolaram durante o trajeto. Informações recebidas pelo Mediajur destacam que os ônibus só foram disponibilizados depois que os advogados indígenas foram até os cartórios eleitorais registrar as denúncias. Ah, tá. Então, vocês viram como a coisa foi se desenrolando, né? Não tem o ônibus. Aí teve o ônibus, mas o ônibus só foi depois de registrar em denúncia. Foi isso que aconteceu, né? Então, assim, eu tendo a acreditar na palavra dos indígenas que foram fazer a queixa, tá, gente? Muito mais do que na palavra de um prefeito do União Brasil. Só que aí tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora, daqui pra frente, né? E isso aqui é o mais importante do que aconteceu ontem. Ministro da Justiça foi escalado por Bolsonaro para uso da PRF contra transporte de eleitores. Isso aqui é a parte importante, tá? Apesar de proibida, PRF realizou mais de 500 operações contra o transporte público, especialmente em áreas nas quais o ex-presidente Lula é mais forte. Titular da Justiça, Anderson Torres, tem ciência dos mapas do QG de campanha bolsonarista que apontam onde o petista está em vantagem. Andréa Sadi e Júlia Dualib. E ainda assim o Lula ganhou, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? O ministro da Justiça Anderson Torres, a quem a Polícia Rodoviária Federal é subordinada, foi escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para colocar nas ruas nesse domingo o plano de campanha bolsonarista envolvendo o uso político da Polícia Rodoviária Federal. Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tem ciência do mapa de integrantes de campanha do presidente em que foram apontadas as regiões do país em que o ex-presidente Lula é mais forte. Gente, eu não consigo pôr em palavras o tamanho do crime que foi cometido. Assim, é um crime imensurável o que aconteceu. Depois disso, o Bolsonaro não devia nem ter tido a chance de aparecer na urna. Trapaceou e perdeu feio ainda. É surreal o que tá acontecendo. Torres passou a semana em contato com assessores do presidente e tem proximidade com Fábio Weingarten, coordenador da campanha de Bolsonaro, além de ter estado com Bolsonaro na quarta-feira no Palácio da Alvorada. Hoje, a PRF, que é considerada das polícias mais bolsonaristas, Genivaldo, passou a fazer uma série de operações pelo país que estão focando o transporte público e que atrapalham a chegada de eleitores às urnas. Essas operações acontecem bem nas regiões em que Lula é mais forte. Novamente, o Estado burguês, gente, e nem a social-democracia estão equipados para lidar com o tamanho do crime que foi cometido. É uma coisa, assim, surreal. E se o Bolsonaro vencesse por conta disso, nada ia acontecer com ele. Nada. Ia se fazer uma vista grossa do caralho. Isso aqui é um Estado completamente aparelhado. Ele deu uma de dique vigarista, ele trapaceou e perdeu. Exatamente. O cara é incompetente na trapaça. Ele foi pego roubando no truco, tá ligado? E mais uma, a respeito disso. Agente da PRF comemora no Zap Zap bloqueio a eleitores de Lula. Alan de Abreu na Piauí. A Piauí teve acesso à mensagem. Ele diz que a ação nas estradas foi ordem da cúpula e zomba da decisão do TSE para proibir operações. Então aqui o agente da PRF, ó a cara de alguém que tá preocupado com as determinações do ministro, só cumprindo o cartão programa e correndo atrás dos eleitores do Lula que saíram do cercado para votar e não... Aí não tem o resto da mensagem aqui. Minutos antes das 2 desse domingo, 30, o policial rodoviário federal Adalberto Alfredo Schumann, lotado em Brasília, postou em um grupo de WhatsApp formado por colegas de trabalho uma selfie dele próprio sorrindo com a seguinte legenda: ó a cara de alguém que tá preocupado com as determinações do ministro. Ele se referia à decisão tomada na noite de sábado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que havia proibido qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal contra veículos usados no transporte público de eleitores do país. Até aí, a mensagem poderia ser apenas uma ironia à decisão judicial, mas Schumann escreveu mais. Só cumprindo o cartão programa e correndo atrás dos eleitores do Lula, que saíram do cercado para votar e não conseguiram voltar. Cartão programa é como os policiais rodoviários denominam as diretrizes de policiamento para determinada data, vindas da cúpula da PRF. No caso de Schumann, que está lotado no Distrito Federal, a cúpula que se refere é a Superintendência da Corporação do Distrito Federal e do Diretor-Geral, Silvinei Vasquez.
Nesse sábado, Vasquez publicou uma imagem de apoio a Bolsonaro no Instagram, depois apagou. Na madrugada desse domingo, Vasquez encaminhou um ofício a todas as superintendências da PRF, dizendo que a decisão de Moraes não impôs qualquer limite ao exercício da regular atividade fiscalizadora da PRF e determinou o fiel cumprimento da operação. Novamente, Xandão vigiou e não puniu Silvinei Vasquez. Assim que Schumann mandou sua mensagem no Zap, outro policial rodoviário federal também lotado em Brasília, Ricardo Cardoso Dutra, reencaminhou em um outro grupo a mensagem postada por uma terceira pessoa como resposta ao post de Schumann. Diz o seguinte: vocês estão salvando o país. Minhas continências. Só fazendo o previsto e cumprindo a lei. Era o contrário, claro. A determinação legal, vindo do TSE, proibia as operações para não prejudicar nenhum eleitor. Outro policial, Jefferson Espíndola, piloto de helicóptero da PRF, cumprimentou Schumann. Faça o que estiver previsto na lei. Afinal, o Xandão está fazendo o que é previsto na lei. O jogo é para todos. Dentro das 4 linhas das atribuições, arrocha os incautos. Então, assim, por que eu trouxe isso aqui? Porque essas pessoas estão criando provas contra si próprio. E não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer nada, porque isso aqui vai pra AGU e o Augusto Aras ele vai sentar em cima. Não tenho a menor dúvida disso. Vigia e só vigia. E 4 linhas, pelo amor de Deus, né? Sentar na mesa. E é louco, porque agora que as eleições acabaram, eu acho que a gente nunca mais vai ver o sentar na mesa, velho. Nunca mais o sentar na mesa vai aparecer. Porque eles não conseguiram fazer colar. Eu não sei se vocês repararam. Gente, lembra quando o plano de golpe era desacreditar as urnas? Porra, faz tempo que a gente não vê essa história, né? De repente, as urnas não viraram mais um assunto. A gente não sentou na mesa. O sentar na mesa sumiu, velho. Sentar na mesa. Que tristeza.